Muito bem, seja bem-vindo aqui mais uma aula muito importante que está relacionado ao crescimento da igreja nas grandes cidades. E hoje, nesta aula, nós vamos trabalhar sobre as informações que o Espírito Santo, Deus, passou para Ellen White. Vamos fazer uma oração. Obrigado, Deus, por esta aula, que sirva para o nosso crescimento, a tua graça, a tua paz, em nome de Jesus Cristo. Amém, né, irmãos? Deus abençoe você que está participando aqui deste encontro especial. Nosso Senhor Jesus Cristo, Ele está no comando. Amém? Então, está aí Ellen White, a preocupação pelas cidades, tá bom? A população que Ellen White ela estimava, ela falou que a igreja deveria trabalhar nas cidades, isso foi em 1910. E hoje a população está bem maior, né? Bem maior. O trabalho nas cidades é a obra essencial para este tempo. Isso na época dela, 1910. Está com 110 anos, 114 anos isso. Quando as cidades forem trabalhadas como Deus deseja, o resultado será o, o pôr-se em operação um poderoso movimento como nunca foi testemunhado. Qual é o objetivo? Olha, gente, se a cidade está bem povoada, do evangelismo, vai ser muito mais fácil povoar o interior. E às vezes nós estamos querendo fazer o contrário. Ellen White teve essa visão aqui, ó, cidade aí, dos Estados Unidos. Durante o seu longo ministério, Ellen White consistentemente estimulou a Igreja Adventista a trabalhar principalmente nas grandes cidades, 1901 a 1910. Ela viveu durante o surgimento da urbanização na América, e mais do que qualquer outro líder adventista, ela parecia entender completamente as implicações dessa tendência demográfica, a tendência de ter muito mais pessoas, né? Diz aqui, ó, ela relatou: sonhei que vários irmãos nossos estavam reunidos em concílio, estudando plano de trabalho para esta época de ano. Julgavam preferível não penetrar nas grandes cidades, né? Mas começar pelas localidades pequenas, distantes, cidades rurais. Aí encontraria menos oposição da parte do clero e evitariam despesas grandiosas. Esse era quando ela viu essa reunião, os irmãos planejando, né? Um obreiro relatou incidentes de sua experiência nas cidades, dizendo o seguinte, mostrando que foram um fracasso o movimento. Quase ninguém apareceu. As pessoas presentes eram pouquíssimas, os lugares eram tudo caro, mas só que na reunião presentes assim, ó, presente a todas as nossas reuniões de comissões, ó o mouse aqui, ó, escutava com mais profundo interesse todas as palavras, falou deliberadamente e com perfeita segurança o mundo todo, disse, é a vinha de Deus. Então, o nosso Deus, gente, ele quer que pregue o evangelho é para o mundo todo. Não é para pregar o evangelho, não é só para alguns, não. Agora, o que acontece é que os métodos que a igreja estava usando eram métodos eh, que estavam errados. Botava um pregador e chamava todo mundo. Não é só assim, não. Então, ela deu um conselho para a gente usar os métodos das demais igrejas que estavam funcionando. Por que, que a igreja no seu bairro está funcionando e a nossa não está? Por que, que a igreja da tua cidade está crescendo tanto e a nossa não está? Por quê? O que é algo diferente que pode ser feito? Aí observe os slogans de várias igrejas, certo? Então, vou ler aqui para vocês aqui, ó. Foi foi-me mostrado que em nosso trabalho pela iluminação das pessoas nas grandes cidades, a obra não tem sido tão bem organizada ou métodos trabalhados tão eficientes quanto nas outras igrejas que não tiveram a grande luz que consideramos tão essencial. Por que isso? Porque muitos de nossos obreiros têm sido aqueles que gostam de pregar,
e grande parte de seu labor tem sido colocado na pregação. Não é só pregar. E é isso que nós iremos falar aqui, que a pregação ela envolve a monocultura, certo? Nós não podemos negligenciar a cultura linguística, a etnia das pessoas, o que é que as pessoas gostam. A gente não pode chegar lá impondo o nosso jeito, se as pessoas naquela comunidade já têm o jeito delas. Então nós temos que entender a cultura delas e na cultura delas apresentar a palavra. Não podemos negligenciar as necessidades modernas do mundo holístico. Holístico quer dizer que é completo. É uma sociedade pós-moderna que nós moramos. Hoje tudo é pós-moderno e tudo é, é globalizado na internet. O que acontece? Acontece, ó, se cai um Japão lá ou se cai um avião lá no Japão, a gente está sabendo no mesmo momento, entendeu? Explodiu uma bomba lá na Rússia, a gente está sabendo no mesmo momento, o mundo está globalizado. Então, nós temos que trabalhar não só pregando de uma maneira, usar várias maneiras de pregação. É semelhança à pescaria. A pessoa pesca de anzol, de rede, usa tarrafa, usa outros tipos de armadilhas, certo? Desvia até a água para baixar um determinado local e aí conseguir pegar peixes. Então é isso, tem várias maneiras, não é? Então ela está colocando aqui, ó, o Senhor deseja que proclamemos com poder a mensagem do terceiro anjo nas cidades, tá certo? Não podemos por nós mesmos exercitar este poder. Tudo quanto podemos fazer é escolher homens capazes. Quando fala homens, são pessoas, mulheres capazes, homens capazes a instar para que vão a tais lugares e preguem pessoas capazes. É isso que está aqui sendo apresentado, né? A habilidade do orador que possui o pastor Preston, é o exemplo desse pastor, é necessária para apresentar a verdade nas zonas urbanas. Quando a verdade for apresentada nas zonas urbanas, as zonas rurais se tornarão receptivas a ela e realizar-se-á uma obra extensa. Então, gente, a ênfase na pregação da cidade grande, porque muitas cidades grandes, na tua cidade, por exemplo, a cidade de eh, São João do Arraial, vamos supor, a cidade lá tem uma igreja. Quando tiver 3 igrejas, fica mais forte vocês pregar no interior, nas comunidades, né? Porque as pessoas onde vão na cidade, tem igreja adventista aqui, certo? Aqui na cidade de Luzilândia são 5 igrejas. Quais são os povoados que têm igrejas? Quais são? O Denox, que pertence aqui, aí abriu a Chapada do Barrocão, que pertence aqui, embora o movimento tenha vindo de Matias Olímpio, que inclusive a igreja de Matias Olímpio começou com as igrejas daqui de Luzilândia. Aí tem a igreja, tem o grupinho que está surgindo, como é Chapada do Pinto, que já tem várias pessoas, certo? Então, quando tem uma concentração de igreja numa cidade, fica mais fácil trabalhar nos interiores, tá certo? Um- a quantidade de pessoas disponíveis é maior para ajudar. Fazer um estudo das necessidades da população. Esta é a base, não é só ter o pregador. Qual é a necessidade das pessoas? Nós temos que investigar aqui de vermelho, ó. Deve investigar as necessidades das cidades e empregar os mais decididos e fervorosos esforços. O que que essas pessoas precisam? Quais são as necessidades delas? Um exemplo aqui, ó, que ela vai te dar, ó. A grande variedade de trabalho adequado a diversas mentes, ó. Para cada pessoa, ó, para o médico, para o pintor, para o pregador, para o bombeiro, para todo mundo. Nós devemos trabalhar na diversidade. Os dons da Bíblia, quando fala em 1 Coríntios, capítulo 12, verso 4, lá fala dos dons espirituais, a diversidade dos dons, né? A palavra para dons, os dons espirituais na Bíblia é charismata, charismata, certo? Pode chamar de charismata. E também tem a parte de serviço, é diaconai, são serviços. Então, a igreja tem que fazer serviço, trabalhar em prol das pessoas, tá certo?
E tem também realizações, realizar benefício para as pessoas, a chamada energamata. São palavras difíceis do grego, mas está dizendo exatamente isso. A igreja tem que usar os dons que ela tem, a variedade de dons. Ó, o exemplo dos seguidores de Cristo em Antioquia deve ser uma inspiração para todos os crentes que vivem nas cidades atualmente. Diz assim, ó, Deus está chamando não somente ministros, não só os pastores, os pregadores, mas também médicos, enfermeiros, comportores, obreiros bíblicos e outros consagrados membros da igreja. Então, você, irmão, você que é um líder, você que faz parte dessa escola missionária, Deus está chamando você para você também conduzir outros na pregação do evangelho, possuidor de diferentes talentos, que tenham conhecimento da palavra de Deus, para que considerem que as necessidades nas cidades, para pregar o evangelho nas cidades. Olha, a Ellen White, ela escreveu isso aqui, ó. Foi aberto em São Francisco um restaurante, o quê? Vegetariano. Gente, é um exemplo. Um restaurante vegetariano que não tem nada de carne. Nada de carne. Vegetariano. Isso aí é uma maneira de chamar a atenção para as pessoas para elas se alimentar de maneira correta. E ali elas vão conhecendo, fazendo amizade, e dali sai o estudo bíblico, gente. Também uma maneira, mercearias e sala de tratamento. Vários que falam de mercearia que é como se fosse uma clínica de tratamento, tá certo? Estes estão fazendo um bom trabalho, mas sua influência deve expandir-se grandemente com respeito aos esforços que está sendo feito agora. Nesses setores, podemos dizer amém, amém. Ou seja, o que que nós podemos fazer na tua cidade que pode chamar atenção para pregar o evangelho? O quê? Nós devemos ver os pontos da cidade. Olha a excelência de Jesus. Olha só. Mostrando a importância do papel social no livro Ciência do Bom Viver, na página 143. Ó, unicamente os métodos de Cristo trarão verdadeiro êxito no aproximar-se do povo. O Salvador misturava-se com os homens como uma pessoa que eles desejavam bem, manifestava simpatia por eles, ministrava-lhes as necessidades e granjeava-lhes a confiança. Ordenava então o quê? Segue-me. Ele ganhava a confiança das pessoas, gente. Jesus, ele atendia a necessidade das pessoas. Ele ganhava a confiança das pessoas, se misturava, depois dizia o quê? Segue-me. Esse é o método. Se empregasse menos tempo em pregar sermões e mais fosse dedicado ao serviço pessoal, maior seria o resultado que se veriam. Os pobres devem ser socorridos, cuidados os doentes, os aflitos e os sofredores. Os que estão sofrendo perdas devem ser confortados, instruídos os ignorantes e os inexperientes o quê? Aconselhados. E aqui para encerrarmos, os seguidores de Cristo devem trabalhar como ele fez. Cumpre-nos alimentar os famintos, vestir os nus e confortar os doentes e aflitos. Devemos ajudar os que estão em desespero, inspirar esperança aos desanimados, desejar de todas as nações para 350. Pois é, gente, esse é o trabalho que nós devemos fazer. Pregar o evangelho nas grandes cidades. E nas pequenas também, mas é porque a gente quer mais para as pequenas, né? Devemos pregar o evangelho nas grandes cidades. Devemos pregar o Evangelho nas grandes cidades. Deus nos dê sabedoria, a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Quero encerrar aqui com Maranata.